Estamos em meados de outubro de 2024, como de costume, todos os meses temos vídeo da carteira Holder. Sei que muitos de vocês já acompanham o projeto desde 2019, mas para você que não conhece, a carteira Holder é uma carteira previdenciária, onde aqui fazemos a demonstração dos aportes mensais, da acumulação de bons ativos, acumulamos ativos, fazendo essa gestão de risco. Temos uma estrutura de carteira definida por alocação e aqui todos os meses eu demonstro a compra desses ativos e a composição desse portfólio. Muitas vezes pensamos no risco primeiramente, para depois pensar no potencial de retorno e como é importante diversificar, ter uma estrutura de carteira para carregar para o longo prazo. E se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, todas as semanas temos conteúdos novos, falando sobre a estratégia Buy Hold. Meu nome é Alexandre, esse é o canal Invest Holder e aqui tendemos a trazer conteúdos de valor, que você possa aprender, possa ter algo a mais para investir para o longo prazo. Temos alguns destaques no nosso vídeo hoje. Vamos falar das quedas dos fundos imobiliários. Antigamente, há uns 3, 4 anos atrás, todo mundo queria investir em fundo imobiliário. Hoje em dia, todos estão correndo. Será que temos que ter esse pensamento binário? Será que temos que correr com a manada ou devemos pensar de forma diferente? Nesse vídeo eu quero falar da importância do mindset, da importância de entender que a volatilidade pode trazer renda futura, aumentar o seu dividend yield, o seu dividend on cost da carteira, só de manter os aportes quando ninguém quer investir. Vamos falar também da novela mexicana envolvendo a Hypera Pharma, que é uma das empresas aqui da nossa carteira. Tiveram várias reviravoltas, uma proposta de compra da AMS, teve aqui muita volatilidade nas ações, vamos falar desse caso. Vamos falar também da importância de não olhar para a rentabilidade. Se você ainda está olhando para a rentabilidade da sua carteira no curto prazo, não entendeu nada dos seus investimentos para o longo prazo, que tem que ter o pensamento lá na frente. E muitas vezes o seu crescimento, ele não é linear, ele é exponencial. A importância do aporte e do tempo é comprar valor e manter ao longo do tempo, é o que eu vou falar depois. Vamos falar aqui também que neste mês estamos aumentando o aporte da carteira Holder. Era um aporte de R$2.000, passa agora a ser um aporte de R$2.500. Então vamos corrigir aqui. O aporte é importante para poder estar assim acumulando os ativos e crescendo o patrimônio. Vamos começar o vídeo aqui falando do caso da Hypera Pharma. A Hypera Pharma fez um anúncio da alteração da forma que ia compor o seu capital de giro e abriu um pregão, especificamente aqui, se eu não me engano, foi o dia aqui 21 de outubro de 2024, onde as suas ações abriram já caindo 17%. No meio do pregão surgiu uma notícia inesperada, uma proposta de compra de fusão da EMS, com um prêmio de 17%. A EMS oferecendo R$30 por ação nas ações da Hypera Pharma. E ali, no próprio pregão, ela já teve uma reviravolta, subiu os preços e fechou o pregão, subindo ali aproximadamente 2, 3%. No dia seguinte, subiu mais 7%. E tudo isso, para a época que estou gravando esse vídeo, a Hypera Pharma já rejeitou aqui a fusão. E tem alguns pontos que eu destaco aqui, que o próprio Conselho de Administração, de forma unânime, rejeitou, acreditou que essa proposta da AMS não fez ali jus ao que é a Hypera Pharma. Fala que o portfólio de produtos da AMS, substancialmente focado em medicamentos genéricos, não está alinhado com o segmento que a Hypera Pharma avalia. Isso aqui é o que o Conselho de Administração da Hypera Pharma falou. A empresa AMS tem cultura organizacional e práticas de governança corporativa absolutamente distinta da Hypera Pharma. A Hypera Pharma é uma empresa de capital aberto, a AMS já é uma empresa de capital fechado. A Hypera Pharma tem ali as suas ações listadas na B3, tem o nível de governança
do Novo Mercado, que é um dos melhores níveis de governança, se não o melhor nível de governança da B3. Então, uma empresa que ela acredita que tem o seu valor e rejeitou. E pode ser, na minha opinião, que a AMS faça outra proposta que pode valorizar ainda mais as ações da Hypera Pharma. Estou falando aqui que é para comprar as ações da Hypera Pharma? Nada disso. Temos que pensar para o longo prazo. Não operamos notícia, mas eu acredito muito no valor na empresa e gosto bastante do case de investimento da Hypera Pharma. E muitas vezes estar certo sobre um ativo não é estar certo nesse momento. As ações da Hypera Pharma caíram bastante nos últimos meses, mas estamos aqui focados na acumulação. E agora vamos falar um pouquinho do mercado. Quero falar do Ibovespa, da queda das ações. Temos a expectativa de aumento de juros, já começou um novo ciclo de aumento da taxa Selic, os juros futuros subindo bastante, a questão fiscal no Brasil, o governo gastando como se não houvesse amanhã. O que acontece? Os investidores, para emprestar dinheiro para o governo brasileiro, para o Tesouro Nacional, exigem níveis maiores de juros, o que eleva os juros futuros. O que acontece? Toda economia sofre e aí temos ali uma percepção de risco. O que acontece é que reflete nos ativos, nas ações, nos fundos imobiliários e aumenta substancialmente as taxas dos títulos, ok? Temos aí PCA mais as NTNBs principais sendo negociada já a 6,7%, 6,8% de taxa livre, de taxa real. E o Ibovespa aqui caiu nesse último aí 40 dias 5,8%, enquanto o IFIX, olha só, esse gráfico de baixo aqui é o IFIX, aquele gráfico que geralmente a gente vê ele paradinho, caindo 6%. Tiveram fundos imobiliários no mercado caindo 15%, 20%, 25%. E como nós, investidores de longo prazo, temos que conviver. Eu vou demonstrar aqui os 4 fundos imobiliários da carteira holder, como se comportaram, a questão de volatilidade e variação de preço. Dá uma olhada só esse gráfico aqui. Nós temos o IFIX aqui no meio, temos aqui 2 deles, dos fundos imobiliários, o KNRI e o VISC11 caindo 12% nesse período, o IRDM também caiu 12%, um fundo que caiu bastante, e o VILG caindo 13%. Então vejam só, uma variação de preço nos fundos imobiliários. E como nós podemos nos portar nesse momento? Podemos nos apavorar, vender os ativos, sair correndo, né, dizer que nunca mais vai investir em fundo imobiliário, o que muitos estão fazendo nesse momento. Para mim, um pensamento totalmente equivocado. Se estamos focados no longo prazo em obter renda passiva, uma carteira previdenciária, o que nós queremos? Nós queremos renda passiva. E como podemos obter renda passiva? Comprando ativos. E quando os ativos têm variação negativa, acontece que eles entregam maior yield. Ok? Se o dividend yield são os proventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço do ativo, se no denominador eu tenho uma diminuição do valor, acontece que o yield aumenta. É o que está acontecendo com os nossos fundos. Então a taxa de juros subindo, como eu já comentei aqui, a Selic começou um novo ciclo de alta, os juros futuros está alto, joga ali os preços dos ativos de risco para baixo. Então, quando a renda fixa está valendo mais a pena, muitos investidores institucionais, fundos de pensão, vão correr para esses fundos e aquele capital fica finito, fica diminuído para investir nos ativos de risco e ninguém quer, o que faz seus preços caírem, exigem ali o maior yield. E o que está acontecendo é isso. Drawdowns, as quedas do mercado possibilitam comprar essa renda passiva para o futuro. É isso que temos que entender como investidores de longo prazo. Então, aqueles yields que eram antes de 7%, 9%, 7% no tijolos e 9% em fundos de papel, hoje já estão na casa dos 12%, 13% nos fundos de papel e 10% nos fundos de tijolo. Então, o que a gente vai fazer? É continuar comprando para travar essa renda passiva lá em cima. A gente vai comprando e mantendo essa taxa lá em cima. Então, vamos pegar aqui 0,8%, 0,9%, 1% livre, isento de imposto de renda daqui para frente e vamos carregar os ativos. Alexandre, o meu patrimônio variou, a minha rentabilidade da carteira, estou perdendo para o CDI. Se você está pensando lá na frente, por que focar aqui?
E quando você olha a rentabilidade de comparação, você está olhando para o passado e fatalmente você vai vender no fundo. Por quê? Porque você está comparando rentabilidade, não compare rentabilidade. Temos que entender que não é linear, o crescimento não vai ocorrer. Se você investe apenas em renda fixa, você pode até comparar ali com o CDI a tua carteira. Agora, não tem base você comparar a sua carteira com rentabilidade de CDI. Então, vamos travar a renda passiva e carregar. Essa é a minha estratégia. Tudo bem. Pode ser que nesse momento a carteira tenha variação negativa no portfólio. Vai ver que a carteira holder não fica no negativo. Por quê? Porque eu tenho uma diversificação. Muitas vezes os ativos vão se compensar. Mas dentro de cada modalidade eu tenho que manter a minha estratégia, a minha alocação definida. Vejam só os fundos imobiliários. Eu tenho aqui o caso do VISC11. Valor patrimonial R$ 126. Está sendo negociado a R$ 100 hoje. Ok? O que dá um preço sobre valor patrimonial de 0,8. Então ninguém quer agora o VISC11. Por quê? Porque está pensando só em preço, o mercado só olha para preço, investidores, né, o sardinha só olha para preço, a gente tem que olhar para o valor, o que a gente pode ter de rentabilidade. Então o yield do VISC11 hoje é de 11,3%, que antes era 7%, está me dando agora 11,3%, comparado ao mercado, está acima aqui. Olha o dividendo aqui, ó. O que antes era 7, 8% de média de yield do VISC11, está entregando 11,3%. O mesmo acontece com o VILG11. Vejam só, um fundo de tijolo de logística. 113 o valor patrimonial, está sendo negociado a R$ 81, bem abaixo do seu valor patrimonial. Ninguém quer mais. VILG11 aqui, ó, 9% de yield, tá? Comparado ao mercado, está bem alinhado aqui com os fundos de tijolo do segmento logístico. O que antes aqui estava dando 8,7, agora já está dando 9,2. Olha como aumentou aqui o yield do VILG11. Ficou próximo aqui do que já pagava, mas aumentou um pouco. O KNR11, R$ 161, valor patrimonial, a sua cota, é o que valeria comparado ao seu patrimônio. E o valor da cota agora, R$ 137, ok? Vejam a diferença. Então, trazendo aí 8,7, um fundo bem conservador, arroz com feijão, pagando quase 9% de yield. Então, o que tinha uma média ali de 7,4%, agora 8,7% de yield. Vejam como a gente pode travar essa renda para o futuro. Estou dizendo que os fundos imobiliários vão parar de cair, vão começar a subir, vão estagnar? Não sei para onde vai o movimento do mercado. Eles podem, inclusive, continuar caindo. Mas nós não precisamos acertar o fundo no mercado. Eu tenho que me posicionar. Então, com aportes constantes, eu vou comprando esses ativos. Olha o IRDM aqui, ó. 84 o valor da cota patrimonial, sendo negociado a R$ 64, quase R$ 65 aqui. O IRDM trazendo aí um yield de 14%, comparado ao mercado aí, aos fundos de papéis, que está trazendo uma média de 12%. O yield médio dos últimos 5 anos de 15%, tendo o yield atual de 14%. Então, próximo aí ao que tem de média do mercado. Vou comprar fundo imobiliário agora, dar all-in porque está caindo? Nada disso. A gente vai seguir a estrutura do portfólio, respeitando o que você definiu para sua carteira. Conforme os seus objetivos, o seu perfil de risco, qual é a estrutura da sua carteira? Tá? Então, você tem que ter uma estrutura de carteira definida, é o que a gente tem aqui, ó, na carteira holder. Nós temos aqui, ó, 25% de objetivo para a renda fixa, 55% para ações, 15% para fundos imobiliários. Olha os fundos imobiliários aqui. A gente quer ter 15% na carteira, ok. E 5% para o exterior. Essa aqui é a diversificação do meu portfólio. Pode ser que a sua carteira tenha ali um desenho, um projeto diferente. Não tem problema. Se você também quiser ajuda para montar essa estrutura de carteira, ter uma carteira definida, investir com mais tranquilidade, eu tenho um serviço de assessoria, tá? Sou especialista CEA, certificado pela Ambima e posso te ajudar na definição, na estrutura da sua carteira. As reuniões são diretamente comigo, um serviço bem personalizado. Tá aqui na descrição do vídeo, é só clicar e entrar em contato. Deixa eu mostrar a composição atual da nossa carteira holder aqui, ó, dá uma olhada só. A gente quer ter 15% em fundo imobiliário e com a queda agora a gente foi para 12%. Então, pequena variação na carteira. A gente está com 25%, nós estamos agora com 23% em renda fixa e queremos 25%. Então, os fundos imobiliários
E aqui a renda fixa está abaixo da nossa proporção definida. Então, vamos comprar fundo imobiliário? Vamos. Vamos comprar renda fixa? Também vamos. Vamos aproveitar as taxas do IPCA. Esse aqui é o aporte que a gente vai definir. As ações aqui estão com 58%, está acima da nossa composição, então não vamos aportar em ações. Então o que define o aporte, muitas vezes, é onde você quer chegar na composição da tua carteira, o que você falta rebalancear. Você definiu a estrutura, assim você tem uma gestão de risco. Quando você aporta naquilo que ficou para trás, você deixa de aportar nas altas, naqueles ativos que estão subindo e vai buscar aquela geração ali de valor para o seu portfólio. Veja o exterior aqui, ó, com 6,3%. Então, temos aqui, olha os fundos imobiliários, 4 fundos imobiliários. Estava mais para trás aqui o IRDM e o VILG, que é onde vai o nosso aporte. Entenderam aqui a questão do aporte? É a estrutura da carteira que vai definir para onde vai o dinheiro da carteira, tudo bem? E olha só os dividendos do mês. Vamos aproveitar aqui esse momento e falar um pouquinho dos dividendos da carteira. R$ 286, não é um dividendo muito alto para a média mensal da carteira. A média mensal está aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui no gráfico, né? Um dividendo que não é tão alto, mas é o que a gente pode ter em alguns meses, faz parte, meses um pouco menores, outros dividendos maiores, e assim a gente vai fazendo aí a alocação. Então temos aqui, ó, a Itaúsa pagou dividendos, o Bradesco paga mensal, né? Fleury, Alupar, a B3 pagou, e aqui tem os fundos imobiliários, ó, pagando 0,7%, 0,8% em relação ao preço que eu paguei. Comprando agora, nesse patamar, o nosso yield desses fundos imobiliários vai ficar um pouco maior. E essa é a importância de manter os aportes. Então vamos manter aqui a estrutura da nossa carteira. Estão aqui as ações do portfólio. Vejo como a VEG subiu aqui. Na verdade, né, muitos ativos caíram na carteira. A VEG, como manteve aqui o valor das suas ações, né, o seu valor de mercado, encostou aqui em Banco do Brasil. Itaúsa, Vale, Cyrela, Alupar, estão aqui os ativos da carteira. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação, estou mostrando só a gestão como eu faço para minha carteira. Vamos voltar aqui à apresentação. Olha o aporte do mês, como eu disse. Pegamos aqui, ó, um pouquinho de Tesouro Selic, Tesouro IPCA mais 2045, tivemos alta das taxas das NTN-Bs principais. Conforme o juros futuro subiu, as taxas também aumentaram, pagando aqui 6,7, 6,6. Nosso aporte foi aqui, R$ 2.500 agora, né? Como eu disse no início, aumentamos aqui o valor do aporte. Compramos KNRI, VILG e RDM. Então, compramos aqui fundos imobiliários. Então, o que a gente faz aqui? A gente está buscando esse aporte para recompor aquela estrutura que ficou para trás. O que determina o aporte é a estrutura da tua carteira e muitas vezes não é o mercado. Aqui nesse caso, a queda dos fundos imobiliários ajudam aqui na proporção, na verdade, diminui a proporção e a gente tem que recompor essa proporção para o longo prazo. Vejam esse gráfico, que é a comparação do que a gente tem de valor aportado, 118.400, aquilo que a gente aportou na carteira até hoje, e o resultado dela hoje, R$140 mil, quase, né? Aproximadamente. Vejam, as colunas em azul são os aportes. E aqui a gente tem a linha laranja, que é a variação patrimonial. Estamos acima aqui dos aportes. Então, aquela carteira bem diversificada, ela tem poucas oscilações. Mesmo a volatilidade do mercado, ativos de risco caindo no curto prazo, você tem a renda fixa, tem o exterior trabalhando, o IVV aqui tendo um desempenho bom, alta do dólar, o S&P 500, a Nasdaq batendo recorde atrás de recorde, ajuda nessa diversificação. Então vejam, não é uma coisa ou outra, e sim você pensar num todo. A tua carteira é um todo onde você vai recompondo. Aqui no final, quero falar da importância de a gente parar de olhar para a rentabilidade. Isso vai te levar ao giro de carteira. Isso vai te levar a vender os seus ativos, principalmente nos fundos. Pare de comparar a sua rentabilidade da sua carteira com o CDI. Continue aportando e fazendo aporte em valor e carregando ao longo do tempo, como diz aqui o nosso mestre Baster, que já falava isso aqui há 20 anos na internet, foi um dos primeiros youtubers, um dos primeiros a falar disso na internet, é aporte e valor, isso ao longo do tempo que vai gerar. E muitas vezes o crescimento
ele não é linear. Não vai crescer tua carteira em linha reta, uma vez que você está investindo em renda variável. E sim, é exponencial. A gente pode ter um crescimento e acumulando ao longo do tempo, a tua carteira fica parada. Vem o ciclo do mercado e você tem ali um crescimento. E nessa fase você vai acumulando renda. Esses momentos para você acumular renda na incerteza são os melhores momentos, ok? E pare de olhar para essa rentabilidade, porque você vai estar olhando para o passado e não para o futuro. E muitos desses players do mercado, corretora, agente autônomo, assessores, vão ficar mostrando comparação de carteira para vocês girarem a carteira. Lembre-se que esses players, eles vão ganhar com o seu giro quando você sai de um ativo e vai para outro. Então, uma forma de fazer o giro é mostrar o desempenho da carteira, fazer com que você se convença que o desempenho não está bom e que você precisa mexer em algo. Sempre você vai estar mexendo em algo e você vai estar ali quebrando os juros compostos da carteira, você vai estar interrompendo os juros compostos do seu portfólio. Então mantenha os seus ativos ao longo do tempo, pare de olhar a rentabilidade, foque no seu trabalho, ganhar dinheiro e aporte em valor ao longo do tempo. Essa é a mensagem que eu queria dar, que é a mais importante nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like para a gente vir aqui no YouTube, continuar produzindo mais conteúdos de valor, sem pensar aqui em oba-oba, sem andar com a manada, fugir aí dos movimentos de manada e ter os nossos racionais e manter os nossos investimentos para o longo prazo. Não é fácil, construir leva tempo, é como ver a grama crescer, mas temos que continuar firme. Deixa aqui no comentário o que vocês estão fazendo nesse momento. Está comprando fundo imobiliário? O que você está fazendo? Fala aqui para mim, deixa aqui nos comentários, deixa o seu like. Não é inscrito? Convido você a fazer parte da nossa comunidade aqui no YouTube. Obrigado, valeu mesmo terem assistido até aqui. Eu vou ficando por aqui e verei com certeza vocês em uma próxima. Até mais, valeu!